Opa, meu nome é Reply. E não, você não leu errado. Hoje eu vou falar como Deus é um espaguete voador. E embora você queira dizer, Reply, eu não caio nessa. Eu sei que hoje é 1º de abril. Então, amigo, nem eu, em meus mais cruéis sonhos, ousaria criar algo tão gigantesco quanto uma religião só pra trollar meus inscritos. O pastafarianismo realmente existe. E hoje eu quero falar um pouquinho mais a fundo sobre a religião considerada a mais estranha da internet. A única crença que você pode ter no pastafarianismo é que você pode, se quiser, não acreditar em outras crenças. Isso porque é uma religião livre, que te permite acreditar em outras religiões ao mesmo tempo. Afinal, o grande monstro do espaguete voador permitiu que elas existissem. Mas existem algumas crenças e dogmas que a maioria dos pastafarianos acreditam. Primeiro de tudo, existe um monstro invisível e indetectável chamado monstro do espaguete voador, e esse criou o universo, começando com uma montanha, árvores e um anão. O aquecimento global e todos os desastres naturais estão acontecendo por consequência da diminuição de piratas desde o século XIX. O profeta do pastafarianismo foi o capitão Mosey Monezol, um nobre pirata que recebeu os 8, realmente preferia que não, do monstro do espaguete. Todas as evidências que favorecem a teoria da evolução foram intencionalmente plantadas pelo monstro do espaguete voador. Os fósseis de dinossauros foram enterrados justamente apenas para confundir a humanidade. O paraíso pastafariano tem um vulcão de cerveja e uma fábrica de estrelas. E no inferno a cerveja sem álcool e os estrelas têm doenças sexualmente transmissíveis. O modo correto de falar amém em pastafarianismo é falando ramen. E pra mim, a maior vantagem de todas é que nenhum pastafariano é capaz de perder o jogo, caso esteja acompanhado por piratas ou por pessoas vestidas como piratas. Sobre os mandamentos, o pastafarianismo também tem alguns, que, como já disse, foram confiados ao pirata Mosey, diretamente pelo monstro do espaguete voador. Todos eles começam com, realmente preferia que você, pois o pastafarianismo não deseja obrigar ninguém a fazer qualquer coisa, incluindo seguir seus mandamentos, que no caso são chamados de os 8 condimentos. Realmente preferia que você não agisse como um santarrão imbecil que se acha melhor que os outros quando descrever a minha santidade espaguética. Se alguns não creem em mim, não tem problema. Na verdade, não sou tão vaidoso. Além disso, isso não é sobre eles, então não mude de assunto. 2. Realmente preferia que você não usasse a minha existência como meio para oprimir, subjugar, castigar, eviscerar ou, você sabe, ser mal para com os outros. Eu não peço por sacrifícios, e pureza é para água potável, não para pessoas. 3. Realmente preferia que você não julgasse as pessoas por seu aspecto, ou por como se vestem, ou pela maneira como falam, ou, olhe, simplesmente seja bom, ok? E que te entre na cabeça. Mulher igual pessoa. Homem igual pessoa. Igual, igual, igual. Nenhum é melhor que o outro, a menos que falemos de moda, é claro. Sinto muito, mas pra isso eu deixei algumas mulheres e homens que conhecem a diferença entre verde mar e fúcsia. 4. Realmente preferiria que você não fizesse coisas que ofendessem a você mesmo ou ao seu parceiro amoroso mentalmente maduro e com idade legal para tomar as próprias decisões. Quanto a qualquer outro que se oponha, creio que a expressão é vá se fuder, a menos que ache essa expressão ofensiva, em cujo caso você poderia apagar a sua TV, desligar o seu computador e sair pra dar um passeio pra variar. 5. Realmente preferiria que você não desafiasse ideias fanáticas, machistas e de ódio aos diferentes com o estômago vazio. Coma primeiro e depois vá pra briga. Realmente preferiria que você não construísse igrejas, templos, mesquitas, santuários multimilionários à minha santidade macarrônica, quando o dinheiro poderia ser melhor empregado em terminar com a pobreza, curar enfermidades, viver em paz, amar com paixão e baixar o preço da televisão a cabo. Posso ser onipresente de carboidratos complexos, mas de frutos das coisas simples da vida. Eu sei, por isso eu sou o criador. 7. Realmente preferiria que você não andasse por aí contando às pessoas que eu falo com você. Você não é tão interessante. Cresça. Te disse que amasses ao teu próximo. Você não entende as indiretas? 8. Realmente preferiria que você não fizesse aos outros o que não gostaria que fizessem com você. E se você gosta de... aquelas coisas que usam muito couro e são feitas em Las Vegas, tá tudo bem, mas só se a outra pessoa gostar da brincadeira. Então aproveitem, tirem fotos e, pelo amor, usem preservativo. É verdade, é um pedaço de borracha. E se eu não quisesse que vocês gostassem de brincar, eu teria colocado pregos no playground ou algo assim. Já os feriados pastafarianos são abrangentes, já que os piratas são amantes da diversão, espalhavam bondade e distribuíam doces pras crianças. Nada parecido com o que espalham por aí hoje em dia, eles sendo cruéis e ladrões. Eles iam devolver as coisas, mas pegaram um escorbuto antes. Pra comemorar a contribuição dos piratas na luta contra o aquecimento global e desastres naturais, dia 19 de setembro é o Dia Internacional de Falar como um Pirata na religião pastafariana. Um pirata de verdade. E isso inclui o cara da esquina que vende jogo e filme pirata. E também o seu tio que não paga streaming e vive parasitando a sua conta. E no fim do ano, em vez de comemorar o Natal, o Hanukkah ou qualquer feriado de fim de ano, eles comemoram o feriadão. E como os pastafarianos rejeitam dogmas e não são obrigados a fazer qualquer coisa, eles podem comemorar como
quiserem, contanto que não prejudiquem outras criaturas ou pessoas de propósito. Na Polônia, o pastafarianismo quase foi reconhecido como uma religião oficial, porém, por não apresentar algum tipo de ritual ou culto obrigatório, ele continua sendo desconsiderado. Na Áustria, o uso de símbolos religiosos em documentos oficiais é permitido. Portanto, em 2012, um austríaco pôde tirar uma foto da sua carteira de motorista usando um escorredor de macarrão na cabeça. Ele foi submetido a vários exames para provar que não estava louco e teve sua carteira aprovada. Outros casos como esse foram aprovados pelo mundo, e muitos pastafarianos comemoram seus aniversários e casamentos vestidos como piratas para ajudar a lutar contra o aquecimento global e honrar o profeta do pastafarianismo. É importante ressaltar que pastafarianos de verdade tomam conta do planeta e têm atitudes todos os dias para ajudar a lutar contra o aquecimento global. E para honrar os piratas a combater a elevação do nível dos oceanos. Ok, eu falei sobre tudo isso, mas eu acho que já ficou bem claro que o pastafarianismo é considerado uma pseudo-religião, que foi fundada com um propósito bem peculiar, e mesmo sendo uma pseudo-religião a princípio, hoje em dia é reconhecida internacionalmente como legal, pelo menos na maioria dos países. Sua fundação surgiu como um protesto no Kansas, pois estavam exigindo que professores de biologia ensinassem sobre criacionismo e design inteligente como uma alternativa à teoria da evolução, chamando isso de ciências correlatas. Obviamente, professores de biologia não eram pagos para isso, e a causa já parecia sem esperança, já que de acordo com um governador que era tradicionalista, nenhuma outra religião tinha uma estrutura tão desenvolvida para falar sobre o motivo das coisas quanto o design inteligente cristão. Então, em uma carta aberta, Henderson diz acreditar que existe um monstro do espaguete voador, formado por almôndegas que criou o universo. Nessa carta ele falou como sua religião era completa e pediu humildemente que a incluíssem em futuras aulas de ciências correlatas. O objetivo dessa carta era mostrar que não existia um argumento que fosse plausível de incluir o criacionismo em aula de ciências que não poderia incluir o pastafarianismo, o que provavelmente faria o governador um motivo de chacota. E embora seu caráter seja a princípio uma sátira, é importante notar o modo como o pastafarianismo foi construído, pois ele se torna completamente validado, onde se encontram características marcantes presentes nas demais religiões, que servem para validar novas religiões, ou seja, um conjunto estruturado de crenças, ritos, um tomo sagrado, milhares de seguidores ao redor do globo, entre outras coisas. Tudo isso com uma série de objetivos que permanecem até hoje, como expor favorecimentos judiciais e legislativos em favor de igrejas e templos, como desconto em impostos para alguns fiéis, expor favorecimentos pessoais, como permitir o uso de símbolos religiosos em documentos, expor favorecimentos representativos, como a presença de ensino religioso em algumas escolas pelo mundo, sendo fundamentada no ensino de religiões eurocêntricas, ignorando as de matrizes africanas e orientais, auxiliar o casamento de ateus em países em que é necessária uma cerimônia religiosa, e finalmente demonstrar como que a religião orquestra correntes invisíveis na sociedade, que beneficiam principalmente as religiões mais populares. E claro, se for um feriado, você não perde o jogo. Depois da criação do pastafarianismo, várias outras religiões foram desenvolvidas com um menor nível de aprofundamento, sem conseguirem ser reconhecidas e bem mais simples para permitir memes, como o dudeísmo, o jedismo e o matrixismo. O objetivo do pastafarianismo, assim como o desse vídeo, não é ofender ninguém, só fazer uma crítica em como a sociedade funciona, e favorece algumas coisas e não outras. E embora pareça alguma piada ou uma indireta, ela não é direcionada apenas a uma religião, e tenta criticar os favorecimentos de todas. Quem se diz pastafariano geralmente está se posicionando em favor dessa crítica, como não concordar, por exemplo, com o uso de símbolos religiosos em sede de um governo teoricamente laico, ou favorecer no mínimo a presença de um símbolo de cada religião que tem uma parcela considerável da população do país. Para se dizer pastafariano, você não precisa abandonar sua religião, você não precisa nem acreditar de verdade no monstro do espaguete voador, basta concordar com a proposta pela qual a religião foi feita. Afinal, o monstro do espaguete voador não liga se você acredita nele ou não, ele continua gostando de você e de todo mundo por igual. E tu, o que acha do pastafarianismo? Comenta aí. E se você conhece alguém que nunca ouviu falar disso, considere enviar esse vídeo pra pessoa e espalhar a palavra do grande monstro do espaguete voador. E bem, te vejo no próximo vídeo? Amém! Ah é, hoje é aniversário do editor desse vídeo. Eu juro. Parabéns, xarope!